Boa tarde, eu me chamo Lopes, sou pastor evangélico, eu moro em São José dos Campos, São Paulo. Quero dar as boas-vindas a este canal Maravilhas da Lei. Este é o canal Maravilhas da Lei. Sejam bem-vindos, homens, mulheres, crianças, jovens, sejam todos bem-vindos. Rogo que Deus seja o seu abençoador. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua pessoa, os seus negócios. Deus, em nome de Jesus, abençoe a sua família. Sou grato a Deus pela bênção de Deus na minha vida, pela bênção de Deus na minha casa, na vida dos meus familiares, dos meus filhos. Sou grato a Deus por estar aqui, através da internet, compartilhando a palavra de Deus. Aquilo que Deus me dá a conhecer da sua palavra. Eu gosto muito da mensagem bíblica que diz: o que de graça recebestes, de graça dai. Gosto muito dessa mensagem. Então, para mim é uma alegria, um privilégio muito grande que Deus me concede de estar aqui compartilhando a palavra de Deus através da internet. Hoje eu quero compartilhar um assunto muito delicado, muito sensível, que diz respeito a todos nós, todos seres humanos, principalmente nós que temos acesso à palavra de Deus, nós a quem Deus nos dá a oportunidade de ler e conhecer a sua palavra. Conhecendo a palavra de Deus é um privilégio. E eu sou grato ao Senhor por esta oportunidade de compartilhar esse assunto tão delicado que faz parte da nossa vida, alcança todos nós, homens, mulheres, crentes, não crentes. Eu estou me referindo a um assunto que se chama acepção de pessoas, discriminação. Todos nós, seres humanos, podemos ser agentes e podemos ser vítimas de acepção. Ninguém pode dizer, eu não sou capaz disso. Não fale isso. Não fale isso. Porque isso está impregnado na nossa natureza humana. A discriminação, a acepção faz parte da natureza humana de cada um de nós. Nós podemos ser agentes e podemos ser vítimas. Então a Bíblia Sagrada nos ensina a termos esse cuidado, sabermos nos conduzir, saber controlar a nossa vaidade, saber controlar a discriminação, fazer vigilância na nossa fala. Nós precisamos ter esses cuidados, porque nós podemos ser agentes de acepção e de discriminação. Nós podemos ser agentes. Então nós temos que ter cuidado. Eu vou ler um texto da palavra de Deus, depois estarei compartilhando. Mas o assunto que eu quero compartilhar hoje é acepção de pessoas ou discriminação. Eu vou ler o texto da palavra de Deus que está no evangelista Marcos, capítulo 2. O evangelista Marcos, capítulo 2, traz para nós essa narrativa. Evangelista Marcos, capítulo 2, a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. E tornou o Senhor Jesus a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me.
E Levi, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa de Levi, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele, seu mestre, com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então está aqui essa narrativa, é que o Senhor Jesus, sendo ele Salvador, e como ele bem disse, que ele não vai chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ele estava na casa de Levi e Mateus, jantando. E para lá, para a casa de Levi e Mateus, acorreu muitos publicanos, que eram desprezados. Nesse tempo da vida, os publicanos, os cobradores de impostos, eram desprezados. E pecadores. E o Senhor atendeu a todos. Atendeu a todos. Os fariseus e os escribas não gostavam. Eles achavam que Jesus tinha que estar na elite. Se Jesus era rei, era o Salvador, Jesus não podia estar junto àquele povo. Não, Jesus tinha que estar com eles, separados. Isto aqui que é discriminação. Então está aqui, está mostrando, indicando pela palavra de Deus o que é discriminação, o que é fazer acepção. Os escribas e os fariseus, nesse tempo da vida, eles faziam discriminação. Mas eu quero mostrar, para não alongar muito o texto, eu quero mostrar na palavra de Deus, aonde Deus fala, aonde a palavra do Senhor nos ensina que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Eu quero mostrar na palavra do Senhor. Eu quero mostrar aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 10, no verso 17. Deuteronômio, capítulo 10, verso 17. Diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas. Eu vou repetir. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas. Então está aqui, livro de Deuteronômio, capítulo 10, verso 17. Deus não faz acepção de pessoas. Eu vou ler um outro texto que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no verso 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 34. Diz assim: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Isso aqui é a fala de Pedro, registrada no livro de Atos pelo evangelista Lucas. Pedro declarando que Deus não faz acepção de pessoas.
Uma outra mensagem está no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, no verso, capítulo 2, desculpa, Romanos 2, no verso 11, o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 2, verso 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então eu fiz questão de trazer, de ler as mensagens em que nós somos instruídos através da palavra que Deus não faz acepção de pessoas. E, na verdade, eu posso até me atrever a dizer, o Senhor nosso Deus, ele realmente não pode fazer exceção. O Senhor não pode fazer porque ele é o Criador. Nós reconhecemos em Deus o Criador. O Senhor criou todas as coisas. Até a vida do ser humano, a nossa vida é criação de Deus. Então Deus, claro, com todo o seu amor, com toda a sua graça e infinita misericórdia, ele não faz acepção de pessoas. Então está escrito aqui, Deuteronômio capítulo 10, verso 17, Atos Apóstolos 10, 34, carta de Paulo Romanos 2, verso 11. Deus não faz acepção de pessoas. Mas eu vou aproveitar a Bíblia e trazer para nós, para o nosso conhecimento, através da Bíblia, o nosso conhecimento, o que é acepção de pessoas. O que é uma pessoa fazer acepção a outra. Eu vou usar a Bíblia Sagrada. E eu vou usar esse exemplo de uma família. Uma família. Nós que temos família, somos família, vivemos em família, precisamos ter muito cuidado. Precisamos ter muito cuidado para nós não nos inclinarmos para a acepção de pessoas, para a discriminação. No livro de Gênesis, capítulo 25, a Bíblia Sagrada diz, capítulo 25, livro de Gênesis, a Bíblia vai dizer, capítulo 25, livro de Gênesis, no verso 28, eu vou direto ao ponto, para não alongar muito o vídeo. Livro de Gênesis, capítulo 25, verso 28, eu vou ler. Diz assim, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. Então está aqui. O capítulo 25 traz ao nosso conhecimento que Isaque orou insistentemente para que Rebeca gerasse filho. Rebeca era estéril. E no capítulo 25, diz que Isaque orou ao Senhor. E quando ele casou com Rebeca, ele tinha 40 anos. E quando Rebeca gerou os filhos, o par de filhos, Isaque estava com 60 anos. E um casal, marido e mulher,
foi abençoado por Deus com um par de filhos. O mais velho foi dado o nome de Esaú, e o mais novo foi chamado de Jacó. E o texto, Gênesis 5, 28, diz que Isaac amava a Esaú e Rebeca amava Jacó. Eis aqui um exemplo do que é excepção, o que é acepção de pessoas, o que é discriminação. Como eu disse, vou repetir, quem é família, nós que somos famílias, vivemos em família, temos família, precisamos ter muito cuidado. Precisamos ter muito cuidado, porque aqui é claro, a acepção de pessoas. O pai gosta de um filho e a mãe gosta do outro filho. Quer dizer, que há uma antipatia, no mínimo antipatia, um litígio dentro de casa. Isso vai descambar em quê? Quem lê a Bíblia sabe. Quem lê a Bíblia sabe do que vai descambar. Essa preferência, essa idolatria, essa simpatia, mais por um e menos pelo outro. É o que está acontecendo aqui. É o que está acontecendo. No capítulo 27 do livro de Gênesis, a Bíblia nos chama atenção sobre o fato dessa preferência exagerada de um pai pelo filho e de a mãe pelo outro filho. A Bíblia diz, capítulo 27, aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, Isaac já avançado de idade, já não mais enxergando direito, já não estava enxergando direito. Então ele chamou Esaú, seu predileto, seu filho preferido, a quem se agradava, e pediu que Isaac fosse ao campo buscar uma caça para fazer uma comida para ele. E Esaú vai. Isaac pede que Esaú faça isso, que vá ao campo e traga uma caça e prepare para ele comer. Esaú faz isso, obedece ao seu pai, porque era o momento de o pai, Isaac, passar a bênção paternal para o filho mais velho. Era uma tradição, a cultura do povo judeu. E o texto diz que Rebeca, a esposa, que tinha preferência por Jacó, ouviu essa conversa do seu marido Isaac com seu filho mais velho Esaú. Mas ela tinha preferência por Jacó. Ela amava Jacó. Então ela prepara todo o artimanha, prepara todo um cenário para enganar seu marido Isaac. Ela convence Jacó, ainda que Jacó resistisse, Jacó não queria, mas ela, Rebeca, convence Jacó a participar dessa fraude, desse engodo, dessa mentira. Ela prepara a comida, o guisado que seu marido Isaac queria, antecipando a chegada de Esaú, que foi ao campo para buscar a caça. Rebeca prepara e põe na mão do seu filho Jacó, predileto, e leva para Esaú, leva para Isaac.
Isaac, na dúvida, não enxergando, mas a fraude, o cenário, Rebeca soube como preparar. E preparou muito bem. E enganou Isaac. Isaac, então, sendo enganado, passa a bênção paternal, a bênção primordial para seu filho Jacó, o caçula, o mais novo. E quando Esaú volta da caça e prepara o guisado e leva para o seu pai, ele se dá conta que seu pai passou a bênção por engano, por fraude, para seu irmão Jacó. Isso aqui é pura acepção de pessoas. Tudo isso aqui é acepção de pessoas. Foi assim que Rebeca agiu, porque a Rebeca amava seu filho Jacó, mas tinha antipatia pelo seu filho Esaú. Isaac amava Esaú e tinha antipatia pelo seu filho Jacó. Esse é o perigo da discriminação, da acepção de pessoas. No nosso dia a dia, na nossa convivência com as pessoas, nós precisamos ter cuidado, muito cuidado com o nosso comportamento, com a nossa conduta, com a nossa fala. Todos nós precisamos ter cuidado, vigiar o que nós vamos dizer, vigiar o que nós vamos falar, vigiar o que nós vamos agir, vigiar o que nós vamos fazer, para nós não sermos agentes de discriminação. Ninguém pode dizer que não discrimina. Nós podemos ser agentes de discriminação. Cabe a cada um de nós nos vigiarmos, estarmos alertas, estarmos atentos, mirarmos sempre o nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Mirar, olhar sempre, buscar sempre a pessoa bendita de Jesus, que nos ensina, que nos instrui, que nos orienta como nós devemos agir, de maneira por igual. Esse deve ser o nosso procedimento, esse deve ser a nossa conduta. Jesus Cristo disse para os escribas e fariseus: eu não vim buscar os sãos, mas vim buscar os justos, mas pecadores ao arrependimento. E assim deve ser nossa conduta. Vigiarmos para não cometermos discriminação. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.